vintém, vinténs, armazém, armazéns, refém, reféns. Não devemos acentuar, por hipótese alguma, os oxítonos terminados em I ou IS, U ou US. Exemplos: saci, abacaxi, caju, urubu, urubus, enfim, todos os oxítonos terminados em I e U não podemos acentuar. Agora vamos dar prosseguimento ao próximo slide, continuando com a acentuação dos oxítonos e monossílabos tônicos terminados em ditongos abertos EI, OI, EL, seguidos ou não de S. Exemplos: céu. Não é um oxítono, mas é um monossílabo tônico. Chapéu, oxítono terminado em ditongo aberto EL, troféu também terminado em EL, herói terminado em OI e coronéis terminado em EI. Essas palavras, vocês não esqueçam que pertencem a uma regra do novo acordo ortográfico. Houve uma mudança e nós não podemos esquecê-los. Observação: os ditongos EI e OI não são mais acentuados nas palavras paroxítonas. Observemos que antes todos esses ditongos eram acentuados. Hoje, a gente observa que não podemos acentuá-los nas palavras paroxítonas, como, por exemplo, ideia, heróico, jiboia, joia, assembleia. Então, esses paroxítonos, com esses ditongos abertos, EI e OI, não podemos mais acentuar. Dando prosseguimento, vamos ver agora a acentuação dos monossílabos tônicos terminados em A, E e O, seguidos ou não de S. Exemplos: lá, dó, ré, crê, crês, pois, polo, vê-los. E é importante a gente observar essas palavras para nós não confundirmos com os oxítonos, porque tem as mesmas terminações, mas os oxítonos possuem última sílaba tônica. E os monossílabos não, eles possuem única sílaba, então não podemos dizer que os monossílabos são iguais aos oxítonos. Observação: não podemos acentuar, da mesma maneira que os oxítonos, não podemos acentuar os monossílabos tônicos terminados em I e U, como, por exemplo, vi, cru, nu, tu, cri. Então, esses monossílabos não podemos acentuá-los por causa da terminação I e U. Vamos dar prosseguimento com a acentuação das paroxítonas. Devemos acentuar somente as paroxítonas terminadas em US, EI ou EIS, UM ou UNS, L, I ou IS, R, ANS, ANS, N, PS, X e de tom crescente. Vejamos os exemplos. Coloquei um exemplo para cada terminação. A palavra bônus, paroxítona terminada em US. Na palavra jockey, tanto no singular como no plural, ela é acentuada. Albo e albus, terminação UM e UNS. Amável, terminação em L. Júri e júris, terminação I ou plural IS. Açúcar, terminação R. Órfã ou órfãs, terminação an ou ans. Órgão, órgãos, ão ou ãos. Hífen, terminação N. Veja que eu não coloquei o plural hífens, porque não podemos acentuar as paroxítonas terminadas em ENS. Bíceps, PS, a terminação. Tórax, a terminação X. Cária e ânsia são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Como vocês estão vendo aqui, o I, E e o IA. Então, semivogal,
mais vogal. Então, semivogal mais vogal é justamente a formação de um ditom crescente. Então, toda paroxítona terminada em ditom crescente, devemos acentuar por obrigação. Observação. Não se acentuam, não podemos acentuar quando esses paroxítonos terminarem em NS. No caso, como eu falei nesse instante, a palavra hífens, a palavra itens, jovens. Então, nenhum paroxítono terminado em ANS devemos acentuar. Não podemos também acentuar os prefixos paroxítonos terminados em I ou R, como nos exemplos antivaríola. Qual é o prefixo? Anti. Esse prefixo, pela terminação e pela tonicidade, se não fosse prefixo, deveria ter acento. Mas como se trata de um prefixo, então o acento é totalmente desnecessário. Super-homem. O prefixo é super. Como terminou em R, então não podemos acentuá-lo. Vamos agora prosseguir com os proparoxítonos. Todos, sem exceção, devemos acentuá-los. Exemplos. Matemática. Então, qual é a sílaba mais forte? A antepenúltima. Olha aqui, ma. Então, obrigatoriamente acentuada. Pêssego, sílaba tônica P. Ângelo, sílaba tônica an. África, sílaba tônica A. Então, todas essas palavras são acentuadas porque são proparoxítonas. Vamos continuar falando da acentuação agora dos hiatos. E o que é o hiato? Duas vogais em sílabas separadas. Não podemos acentuar qualquer tipo de hiato. Então, essa regra é exclusiva para as vogais I e U tônicas dos hiatos, seguidas ou não da letra S. Então, vejamos aí alguns exemplos. A palavra saúde, o U é a segunda vogal tônica do hiato. Saída também, baú já é a vogal U. País é a vogal I seguida de S. Balaústre é a vogal U seguida de S. Observação, o que quer dizer isso? Que nós não podemos acentuar nesses casos. Quando é que nós não podemos acentuar? Quando essas vogais I ou U estiverem seguidas de NH. Então, mesmo elas sendo vogal tônica do hiato, não podemos acentuar. Olha aqui, isso aqui é o hiato, mas ela está seguida de NH. Olha aqui, o hiato seguido do NH. Então, não podemos acentuar nessa situação. Não se acentuam também essas vogais I e U tônicas dos hiatos quando vierem precedidas de ditongo nas paroxítonas. Cuidado, porque isso é um caso exclusivo da mudança da ortografia, do novo acordo. Então, antes não existia essa regra. Então, vamos